Estava pensando em começar a série de Natal essa semana hoje, mas Deus tocou muito ao meu coração nesse texto, nessa semana. Eu creio que Deus quer que você ouça a mensagem dele, que você seja alimentado. Salmo 41. Enquanto os irmãos vão abrindo aí, aproveita para desligar o celular ou botar no modo silencioso, porque o Senhor vai falar com você na pregação nesta noite. Oremos a Deus, mas antes de tudo fique de pé. Se coloque de pé. Salmo 41. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Vamos ler todos comigo? 1 ao 3. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Feche seus olhos. Pai, alimenta-nos com a mensagem das Escrituras. Se ela está aqui no texto, foi porque o Senhor inspirou. E se o Senhor inspirou e fez Davi registrar, é porque o Senhor queria que fosse anunciado. Então, Deus, ó Pai, por isso nós vamos anunciar. Deus, dá-nos um coração semelhante ao Teu. Como igreja, dá-nos um coração semelhante ao do Senhor Jesus. Fala a nossa alma, ó Deus, molda a nossa vida, transforma-nos enquanto ouvimos a Tua palavra. E, ó Deus, que a pessoa de Cristo seja grandemente exaltada aqui nessa noite, como nosso glorioso Salvador. Nós rogamos tudo isso em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Podemos sentar, amados irmãos. Queridos irmãos e irmãs, há algum tempo atrás, assistindo uma mensagem de um pregador por DVD, eu ouvi uma história que muito me comoveu. A história era da vida de um pastor que no sertão paraibano, com uma arrecadação na igreja mensal, com o valor de R$750, recebeu a proposta de um radialista para ter direito ao programa na rádio o ano inteiro. E tinha que pagar de adiantamento um valor de mais ou menos R$1.000. E o pastor desesperado pediu oferta, mas os membros da igreja não tinham como dar. E ele então escreveu cartas a alguns pastores das capitais. Mas naquele dia, muito entristecido, ele foi visitar uma irmãzinha que morava num lago, numa roça um pouco mais distante. E chegando lá, ele externa seu coração para aquela irmã. E aquela irmã, querido, é lavadeira. Ela e o esposo, que é agricultor, tem como renda familiar R$200 por mês, para o casal e para 2 filhos. E aquela irmã chama o pastor para visita, para oração, para pregação. E ela diz: pastor, eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro aqui em casa. A gente tinha um galo para comer amanhã, pastor. E eu quero pegar o galo, está aqui para o senhor, pastor. Diz meu galo, está aqui, a bênção, o presente. É o que a gente pode dar. E o pastor, comovido demais, irmão, voltou para a sua igreja, falou: meu Deus, essa mulher só tinha esse galo para comer no outro dia, e deu o galo. E aí o pastor escreve uma carta para um pastor da capital, que levanta uma oferta na igreja dele e paga o programa durante um ano. Mas esse pastor, um pregador conhecido, foi pregar no Canadá. E aquela senhora tinha o sonho de um dia poder comprar uma geladeira para poder fazer geladinho ou din-din, né? Como alguns falam em São Paulo, como é que é? Juju, chup-chup em outros lugares, né? A dona queria fazer chup-chup no calorzão do sertão paraibano, seria uma maravilha. E esse pastor pregou lá da generosidade dessa irmã que tinha o galo para comer no outro dia, e deu o galo para ajudar a igreja em suas necessidades financeiras e para ajudar na propagação do evangelho. E quando o pastor pregou isso, um grupo de jovens ficou tão comovido que deram uma oferta e falaram: essa oferta é para a Dona Maria. E o pastor chegou, ligou para o pastor da igreja e depositou a oferta para o pastor da igreja, que ia levar lá no outro dia.
No dia anterior, o vizinho virou para ela e falou assim: João e Maria, vocês aí seguindo a lei dos crentes, tem pouca coisa para comer, não tem nem dinheiro para comprar uma geladeira. Larga a lei dos crentes, porque esse negócio não dá futuro para você não. Ela falou: ainda que meu Deus me deixe sem nada, eu nunca vou largar a mão de Jesus. No outro dia o pastor chega lá, uma oferta, a dona Lourdes Maria compra a geladeira e é empresária de vinho no interior do sertão paraibano. Sabe por quê? Porque quando a gente externa o coração, abre o coração para ser generoso como o coração de Deus, Deus na sua palavra promete nos abençoar. A Bíblia diz, amados irmãos, que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Efésios 2, 8 e 9. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas no versículo logo em seguida, versículo 10 diz assim: porque somos feitura sua. E a palavra usada para feitura é poema, de onde vem a nossa palavra poema. Porque somos a poesia de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Você foi salvo pela graça, mas depois que é salvo, você é uma poesia de Deus, uma nova criatura para viver em generosidade, realizando boas obras e abençoando a todos aqueles que necessitam. E aqui no texto que lemos nessa noite, amados irmãos do Salmo, a palavra de Deus nos diz que ajudar o necessitado é uma bênção. Ajudar a quem precisa é uma bênção. Portanto, nessa noite eu quero desafiar você a rasgar a sua alma. E se possível for, rasgar o coração e abrir-se para as Escrituras. Porque hoje o Senhor nos revela aqui a bênção da filantropia. A bênção da filantropia. A bênção do amor ao próximo. Está na Bíblia. Davi aqui estava passando um momento de enfermidade e os inimigos dele zombam dele. E ele reconhece e agradece a Deus por aqueles que estão sendo bons filantropos e amigos amoráveis para com ele no dia da terrível dor e do desprezo. Mas também se lembra que ele foi fiel a Deus e Deus o tem recompensado por causa do seu amor, da sua ajuda, do seu cuidado com o necessitado. O texto apresenta a bênção da filantropia. Em primeiro lugar, amados irmãos, o texto nos diz que a bênção da filantropia, estou pregando as Escrituras, viu? Está na Bíblia que eu estou falando. A bênção da filantropia é a bênção da alegria. A bênção da filantropia é a bênção da alegria. Repita comigo. A bênção da filantropia é a bênção da alegria. Olha para mim, versículo 1. Até a palavra necessitado. Você vai ler, pode ler. E depois no versículo 2 no meio diz assim: o Senhor o faz feliz na terra. A Bíblia diz, amados irmãos, que o que acode, que o que ajuda ao necessitado, a palavra para necessitado no hebraico é fraco, magro, necessitado, sem forças. Aquele que ajuda, que abençoa o que necessita, diz o texto que é bem-aventurado. E essa palavra usada para bem-aventurado significa abençoado, próspero, feliz, alegre, ditoso. O texto diz que quem ajuda o necessitado é bem-aventurado, é alegre, é abençoado, é próspero, é feliz e é ditoso. E o versículo 2 diz que o Senhor faz dessa pessoa alguém feliz na terra. Amados irmãos, quem ajuda o outro, quem não vive só para si mesmo, quem não vive para autoexaltação do seu ser, para egolatrização da sua existência, mas quem olha para Jesus e segue o seu exemplo, vivendo como um filantropo da graça de Deus, para servir o outro, é quem experimenta verdadeira alegria nessa vida. O que retém demais fica preocupado em proteger. Será que vão me roubar? Será que vão me explorar? Será que vão me tomar? Será que vão me lesar? Mas aquele que se parece ao seu Senhor é capaz de doar, de abrir, de entregar. E a alegria na sua vida, a Bíblia diz que essa pessoa vai experimentar.
A bênção da filantropia é a bênção da alegria, da bem-aventurança, da graça no coração e na vida cada dia. Amados irmãos, tem um versículo que, se eu não me engano, está em Provérbios 14, 21, que diz assim. Provérbios 14, 21. Eu anotei aqui. O que despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. O que despreza o seu vizinho peca. Aquele que desconsidera todo vizinho que está do lado, que finge que ele nem existe. O indiferente. E não é assim que nós vivemos nessa capital. Você não sabe, mora 20 anos do lado da pessoa, não sabe nem o nome dela. O que despreza o seu vizinho peca, mas o que o ajuda o pobre é feliz. Irmãos, essa questão de felicidade em ajudar é algo tão tremendo, sabe por quê? Porque nós somos felizes em ajudar. Porque o nosso Pai do céu é feliz em doar-se, em dar. E quando entrega e abre mão e dedica tudo, Deus se alegra. Lá em Lucas 12, 32, quando os discípulos estão com medo de não ter sustento, com medo da sua vida, do que vão vestir, porque estão seguindo Jesus e não tem oferta garantida todo mês. A situação é complicada, alguns eram empresários e abandonam o negócio. Então Jesus diz para eles assim: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. E a palavra para se agradou é: o vosso Pai está exultando de alegria por dar a vocês o que Ele tem de melhor, o reino. Deus é um Deus generoso. E é um Deus que se alegra em doar. Então, quando nós doamos como atitude de culto a Deus, para abençoar seja a obra do reino, ou aqueles que necessitam, queridos irmãos e irmãs, o nosso coração vai ser cheio de alegria. Não é à toa que Paulo, pregando aos presbíteros de Éfeso, disse: eu trabalhei aqui e me sustentei no meu ministério. E eles têm nos mostrado com isso, que temos que trabalhar e socorrer os necessitados, e recordar as palavras do Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Irmãos, isso é uma verdade preciosa. Houve um momento na minha vida que eu entendi de Deus que eu tinha que abrir mão de alguns recursos que eu tinha direito e passá-los para frente. E naquele momento eu falei: Deus, e agora? O que eu vou fazer sem esses recursos? Mas tem hora que Deus te constrange. E pessoal, foi um privilégio. Eu não sou melhor que você. Pela graça de Deus eu abri mão daqueles recursos. E eu voltei para casa. E a alegria do Espírito Santo inundou meu coração, sabe por quê? Porque eu ajoelhei diante do Senhor e falei: Deus, eu não sirvo a Deus dinheiro. Eu não preciso do dinheiro para viver. O Senhor usa o dinheiro para me sustentar, mas Ele não é o dono da minha vida. Ele não é o meu Senhor. Ele não é o meu Deus. Se o amor ao dinheiro te impede de ajudar, talvez o seu coração é triste. Mas se você tem experimentado a bênção da filantropia, você vai ver que verdadeiramente é alegria. Certa vez um homem, amados irmãos, estava ensinando os filhos dele a ajudar o necessitado e passou uma criança na porta pedindo um brinquedo. Aí o pai falou: vai lá pegar o brinquedo. Adivinha que brinquedo o menino pegou? O mais? Aí o pai: não, vai lá e pega um dos que você mais gosta. Não, papai, não sei o que. Vai lá e pega um dos que você mais gosta. Vai lá e pega. Aí o menino falou: papai, eu não queria dar, mas não sei o que. Rapaz, você tem que dar o melhor. A Bíblia diz que você tem que dar o melhor. Aí o menino foi lá na porta e entregou o brinquedo para o outro menino que não tinha nenhum. O menino que recebeu o brinquedo falou assim: obrigado, que alegria, eu nunca tive um brinquedo como esse. O menino que deu o brinquedo, irmãos, ficou tão impactado, entrou para dentro de casa e falou: papai, gostei desse negócio, para que eu vou dar o próximo brinquedo? Amados irmãos, quando a gente abre mão das coisas dessa vida para abençoar os outros, é sinal de que nós confiamos no Senhor, que o dinheiro não é o seu Deus, que você acredita
Que Deus te sustente. E quando você doa, você se parece com Deus que doou o que tinha de melhor para você. Então você dá com alegria, experimenta a mesma alegria que o Deus eterno tem em dar o melhor de si para nós. Então, meu irmão, em nome de Jesus, não seja um morrinho, não seja um canguinha, não seja um miserável. Você não vai descer com a sua limusine para o seu corpo cheio de dólar, você não vai gastar um centavo lá. Então, no nome de Jesus, tenha um coração generoso. Quando você tem um coração generoso, você experimenta a alegria, porque Deus se alegrou em dar seu filho para morrer em nosso lugar. Você tem a alegria de se entregar, e se necessário for, usar os seus recursos para abençoar a obra de Deus e para abençoar aquele que necessita. A bênção da filantropia é a bênção da alegria. Mas, queridos irmãos e irmãs, o texto nos diz que aquele que ajuda o próximo é abençoado. E ele tem a bênção da alegria, segundo diz o texto. Mas o texto diz que ele tem a bênção da proteção. A bênção da filantropia é a bênção da alegria. Mas a bênção da filantropia é a bênção da proteção. Vamos repetir comigo? A bênção da filantropia é a bênção da proteção. Vamos falar de novo? A bênção da filantropia é a bênção da proteção. Diga para o seu irmão, meu irmão, não tenha medo de ser generoso. Porque Deus vai te proteger. Deus vai cuidar de você. Seu Marcílio, Abraão. Irmãos, vamos ler aí o versículo de número 1 todo. 1, 2, 3. Podem ler vocês. Lê para mim. O Senhor o livra. Livramento aqui, amado irmão, significa que Deus o deixa sair mesmo. Essa palavra no hebraico também é usada para quebra da casca de ovo dos pintinhos. Eles são libertos daquela situação para a vida. O que acontece? O dia do mal aqui pode significar o dia do maligno. O texto diz que Deus, aquele que ajuda o necessitado, no dia do maligno, Deus promete na sua palavra livrá-lo. Mas além disso, o texto diz que o Senhor o protege. E a palavra usada para protege aqui é que o Senhor o guarda, que o Senhor o esconde, tal como nós escondemos às vezes um tesouro, que o Senhor o cobre. Mas a outra palavra que o texto diz que o Senhor preserva-lhe a vida. O paradigma verbal dessa palavra no hebraico é que Deus preserva com todas as suas forças e guarda a sua vida, porque Deus está usando aquela pessoa para abençoar a outros. Mas o texto diz ainda no versículo 2, que Deus não o entrega à discrição dos seus inimigos. A palavra para discrição aqui no hebraico pode ser traduzida como sanha, como emoção, ou como paixões dos seus inimigos. Os seus inimigos querem matá-lo, querem destruí-lo, querem acabar com ele, mas Deus não o entrega. E Davi falando aqui de sua própria vida, amados irmãos, ele lembra no Salmo daqueles que são seus inimigos. Ele estava doente quando escreve o Salmo, e os inimigos vêm visitá-lo e falam, pobrezinho de você, mas sai na rua dizendo, agora ele está acabado, já é, não tem jeito, está destruído. Se Deus o entregasse as paixões dos seus inimigos, ele estava acabado. Mas Deus é o Deus que o protege. Que coisa maravilhosa, amados irmãos. O que o salmista está ensinando para nós é que quando nós confiamos que Deus nos protege, que Deus nos livra, que Deus nos guarda, que Deus não nos entrega as emoções viscerais de inimigos que querem acabar conosco. Quando nós confiamos nisso, nós podemos ser generosos. O dinheiro não vai ser o nosso Deus. Nós não vamos pensar só em capitalizar para 2020 sem saber se a gente vai estar vivo lá. Não é irresponsável tentar, porque tem uma próxima geração para abençoar. Mas a sua mão no seu coração você não pode fechar. Porque há muita gente a necessitar. E talvez o Deus soberano queira te usar. Que você e o seu coração essa noite venha se preparar para a graça de Deus se manifestar e a todos revelar que o seu caminhar demonstra que com Jesus você está. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus te protege, crente. Deus protege a sua vida.
Então pare de ser medroso. Para de ser seguro. Vai voltar amanhã, vai voltar. Vai não, crente. Deus vai multiplicar. Vai não, abençoa um missionário. Abençoa um necessitado. Abençoa alguém carente, ajuda. A Bíblia diz que aquele que tapa o ouvido ao clamor do pobre, clamará e não será ouvido. Em outro país, amados irmãos, eu já tive discussão com alguém que queria ser filantropo, mas me disse o seguinte: pastor, eu só ajudo instituições, eu não ajudo pessoas. Eu falei: então rasgue a sua Bíblia. Porque a Bíblia ensina você a ajudar pessoas. Porque Cristo deu a vida na cruz por causa de pessoas. Amados irmãos, nós precisamos de fato ter um coração generoso, porque confiamos na proteção de Deus. O Salmo 121, versículo 7 e 8 diz assim: o Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Se você tem Jesus no coração, esse texto foi escrito falando de você. Deus te protege do maligno. Deus protege a sua alma. Deus te guarda quando você sai. Deus te guarda quando você entra. Por que botar a sua segurança da sua vida no dinheiro? Por que botar a segurança da sua vida no ídolo das riquezas e nos bens materiais? É claro que você tem que ganhar um salário para dar um bom sustento para a sua família. Não há nada de ruim nisso. É claro que você pode ajudar e sustentar a igreja, mas você também pode ser bênção na vida de quem necessita, sem faltar sustento para você. Mas para ser generoso, você precisa acreditar que Deus te guarda, que Deus te sustenta, que Deus te protege, e quem cuida de você é o Senhor. Quem cuida de você, irmão, é o Senhor. Quem cuida de você, irmão, é o Senhor. Estava lendo, amados irmãos, uma história esses dias de uma mulher rica que numa autoestrada quebrou seu carro, perto de uma favela. E ela ficou perplexa com o seu pneu furado. Daí agora o que eu faço? Com medo de sair de dentro do carro. Passou ali um rapaz chamado Breno. E o Breno bateu na janela e aquela mulher era cheia da grana. Eu disse: meu Deus do céu, eu abro ou não abro? Ele falou assim: minha senhora, eu quero ajudar. Aí ela abriu o vidro. O pneu da senhora estragou. A senhora nem precisa sair do carro, está frio aqui para a senhora. Abre lá atrás por dentro do carro. Ela apertou o botãozinho, né? Carro chique. Subiu o negócio. O cara foi lá, pegou o pneu, trocou o pneu, machucou a mão, né? Ela ficou olhando e não roubou nada dela, o Breno. E aí ela virou para ele e falou assim: quanto que eu te devo? A senhora não me deve nada, não. Eu sou crente, serve Jesus, servir é um privilégio. Fala o seguinte: se a senhora quer ajudar alguém, quando a senhora encontrar alguém necessitado, no próximo lugar, a senhora dá uma oferta. Ela ficou. Ela foi, amados irmãos, para um restaurante pobre naquele lugar. Chegou lá, ela estava com o cabelo molhado por causa da chuva, uma garçonete com 8 meses de gravidez. Deu para ela uma toalha e atendeu com muito carinho. E ela olhou para aquela moça necessitada e o coração dela se compadeceu. E ela então pagou a conta, pediu a conta, deixou lá o valor e deixou $400, certo? Na mesa e saiu. E ela colocou para a moça: eu estou fazendo isso aqui porque Deus usou alguém para me abençoar e eu quero abençoar você. E a moça ficou alegre demais. O marido estava desempregado, não tinha nem o que comer em casa. O marido crente chorando dentro de Deus. Ela chega em casa. O marido deitou orando a Deus e dormiu. E ela falou assim: pode dormir em paz, Breno, o Senhor está cuidando de nós. Deus te protege. Deus cuida de você. Pode ser generoso. Pode servir. A sua vida está nas mãos do seu Senhor. A bênção da filantropia é a bênção da proteção. Mas em último lugar, amados irmãos, o texto nos diz esta noite que nós ainda vamos receber do Senhor através da ceia. Que a bênção da filantropia, além de ser a bênção da alegria, além de ser a bênção da proteção, a bênção da filantropia
é a bênção do alívio. A bênção da filantropia é a bênção do alívio. Vamos repetir comigo? A bênção da filantropia é a bênção do alívio. Versículo de número 3. Por favor, leia, querido irmão, querida irmã. O Senhor o assiste. Aquele que tem um coração generoso para investir na obra de Deus, Deus promete ajudá-lo, assistir-lo, fortalecê-lo. Quando? No leito da enfermidade. A pior hora, amados irmãos, é quando nós nos encontramos enfermos. É aí que nós nos encontramos conosco mesmos. E vemos a nossa limitação, vemos a nossa fragilidade, percebemos a efemeridade da nossa vida. E aqui o salmista está dando testemunho como alguém que foi generoso, mas também falando daqueles que estão cuidando dele, que o Senhor o assiste, o ajuda no leito da enfermidade. E como é que isso acontece, amados irmãos? Como é que isso acontece, minha querida irmã Juliana? O texto diz, minha querida, que no dia da doença, no dia que esse homem está enfermo, Deus lhe afofa. Que coisa maravilhosa, né? Você fala, então Deus deu para ele uma cama king size, né? Que ele deita assim, né? Se afunda, né? Aquele colchão assim delicioso. Não, irmão, né? Pode ser até no colchão duro, né? Mas quando a graça de Deus está do seu lado, você sente a mão do Senhor te conservando, te sustentando. E a palavra usada para afofar aqui pode ser revirar o leito, ajudá-lo, sustentá-lo, mas também pode significar que o Senhor o levanta. O Senhor é quem o levanta, e quem o sustenta, e quem cuida dele no dia da enfermidade. Amado irmão, a bênção da filantropia, amados irmãos, diz o texto que é a bênção do alívio. Quando você vive para servir a Deus, quando você vive para amar a Deus, demonstrando o seu amor ao próximo, o Deus das Escrituras promete para você alívio, renovo e força, ainda no dia da adversidade. Sabe por quê? Porque esse grande Deus fez morrer na cruz do Calvário no teu lugar, para pagar os teus pecados. Aquele grande Salvador que olhou para as multidões aflitas e exaustas por causa da opressão religiosa dos fariseus, mas também por causa da opressão econômica dos romanos, mas também por causa da desilusão dos seus muitos pecados. Este grande Salvador olha para aquela multidão e diz assim: vinde a mim, todos vós, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você precisa de alívio nessa noite, não confie no alívio da sua glória. E até quando fizer boas obras, Deus as aceita por graça, não porque você é bom. Mas saiba que é uma promessa maravilhosa de um Salvador que diz que se você vier a Ele, Ele vai afofar o seu leito, abençoar a sua vida e cuidar de você. Certos irmãos, dois jovens queridos, adolescentes, estavam caminhando por uma estrada na beira de uma fazenda, e eles viram um sapato no chão e um homem arando uma terra, um homem muito pobre. E um dos meninos falou assim: rapaz, vamos fazer uma molecagem, vamos esconder o sapato desse homem? E aí, meus queridos irmãos, o mais velho disse: não, olha para ele é bem paupérrimo, a roupa dele parece que está até furada. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pegadinha com ele. Você bota 10 reais no sapato e eu boto 10 reais no outro. E nós vamos ver o que ele vai fazer. E vamos esconder. Então, botaram 10 reais, e o outro mato ficar escondido lá. Vamos ver se ele é honesto mesmo, vamos ver se ele vai procurar o dono. Ou vamos ver se ele acha que é alguma coisa. 10 reais é uma miséria, eles eram filhos de pai rico. Botaram 10 reais. Quando o homem daqui a pouco sai da fazenda, calça o sapato, irmãos, bota no pé. Opa, ele sentiu um papel diferente, 10 reais. Ele ficou atônito, olhou para o lado assim: meu Deus, 10 reais. Aí calçou o outro, 10 reais. Aí ele olhou para aqueles 20 reais, olhava assim, sem saber o que fazer. De repente, ele ajoelha no chão e diz assim: Deus é eterno, o Senhor é bom demais. O Senhor sabe que eu sou pobre e sou teu servo, e eu te amo, Senhor. E eu não tinha dinheiro para comprar nenhum pão para os meus meninos nessa noite. Mas o Senhor mandou alguém generoso para cuidar de mim,
para me abençoar. Senhor, cuida dessa vida, dá a tua bênção para ela e enche o coração dessa pessoa. Pegou os 20 reais e foi embora. E aqueles meninos que queriam fazer o pecadinho choravam em lágrimas e disseram: nós precisamos viver para ajudar. Como? Aquele que não vive para servir, não serve para viver. Se você quer viver uma vida menos complicada, menos pesada, menos tensa, abra mão das coisas dessa vida. Jesus disse que onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Não pense só no ter e reter, mas pense em amar o Senhor e desfrutar do seu relacionamento com Ele. Sabe por quê? Porque você pode ser um filantropo só porque o Deus eterno amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As tuas boas obras não te fazem mais aceitável diante de Deus. Não existe nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. Deus te ama única e exclusivamente por causa do seu amor soberano e eterno que o levou a cravar Jesus Cristo, seu Filho amado, recebendo o que nós merecíamos no inferno eterno na cruz. Quando ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Quando ele grita: está consumado, e se rasga o véu do santuário, para que todo mundo tenha acesso à graça de Deus, todos os eleitos tenham liberdade na presença do Senhor. Então, a partir daquele momento, todo aquele que nele crê, se arrepende dos seus pecados e crê que ele é o único mediador entre Deus e os homens, o Filho de Deus, o caminho, a verdade e a vida, todo aquele que nele crê e confia nele como seu único Senhor e Salvador, e totalmente pelo mover do Espírito se entrega a ele, a Bíblia diz que essa pessoa vai ser salva, vai ser perdoada, vai ser lavada no sangue do Cordeiro, vai ser purificada, vai ter o Espírito de Deus morando no seu coração, vai ter a paz dos céus na sua vida. E aí ela vai sair para fazer boas obras, não para ser salva, mas para revelar a glória de Deus, para refletir a imagem do Salvador que deu sua vida na cruz por ela. Ao ouvir essa exposição do texto bíblico, quero perguntar para você nessa noite: o que você tem feito com a tua vida? Meus irmãos, eu gelo de medo, de temor do Senhor, quando às vezes eu percebo na igreja que nós só olhamos para o nosso umbigo, que nós só nos preocupamos com o que nós fazemos, que nós só queremos saber que as pessoas estejam aqui no dia da reunião do nosso ministério, no dia em que eu vou apresentar alguma coisa, no dia em que eu vou fazer outra coisa, e nós estamos muitas vezes fazendo as coisas mais para nós do que para Cristo. E Deus, nessa igreja, tem nos quebrantado. Pessoas têm tido enfermidades gravíssimas nessa igreja. Jovem tem que desaparecer às vezes para ser achado pela soberania de Deus. Gente tem gemido aqui. E eu fico preocupado. Eu falo: Deus, por favor, cuida desse rebanho. Não deixa o povo da IPG2 amar a si mesmo mais do que o Senhor. Não deixa que nós vivamos só para nós mesmos, mas deixe que nós vivamos para te servir, amando o Senhor sobre todas as coisas que deu seu Filho por nós, mas amando o próximo. Se nós pararmos de olhar só para o nosso umbigo e começarmos a viver para servir, certamente você será menos deprimido, menos estressado, menos azia, menos intragável. A alegria dominará seu coração. Você vai confiar na proteção de Deus. E certamente você vai viver como alguém que é aliviado, porque o seu Deus está no trono. E você sabe que Ele cuida de você. Que Deus faça de nós homens e mulheres parecidos com o Senhor. E disse, mesmo sendo o Rei da Glória, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Para quem você faz o que faz? Para quem você vive? Que você viva todos os dias da sua vida para agradar o seu Senhor e para abençoar a quem está do seu lado. Que Deus seja contigo em nome de Jesus. Amém.
Glória ao Senhor.